Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito. Estou aqui nesse dia gélido de Curitiba, enrolado em um cobertor, reclamando da vida com o meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, e aí, meu amiguinho? Sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds frio. De fato, está muito frio nesta cidade, o que nos deixa muito felizes. Apesar de gravarmos às 6:30 da manhã, nos deixa muito felizes. E já ajuda aí, curte, comenta, compartilha. Você deve ter vindo aqui porque talvez o título chamou sua atenção, ou você já está habituado a ouvir todos os casts dos Dois Nerds e está ouvindo o da semana porque seu Spotify te notificou. Ou sei lá, caiu aqui de paraquedas e achou o tema interessante. Me ajuda aí, curte, comenta, compartilha e faz suas outras coisas aí que o agregador pede pra você fazer. E ajuda a gente a divulgar mais aí o Dois Nerds e tornar ele mais conhecido. É isso, meus amigos. Hoje, então, apesar do frio, né, amiguinho, o tema é um tema quente, porque Mad Max aí se passa numa realidade desértica, extremamente quente. Mad Max que... Cara, esse filme é uma loucura, né? A gente não vai conseguir falar aqui de todos os filmes, não é nosso objetivo. Mas se você nunca deu a chance pra um filme clássico, um filme velho, Mad Max pode ser um bom filme, porque mesmo os mais velhos não é tão ruim assim, sabe? Nosso tema aqui, até aproveitando, né, o lançamento de Furiosa, que é um spin-off da franquia, hoje a gente vai falar aí de Mad Max, Estrada da Fúria, o reboot, ou recomeço, ou uma continuação com novos personagens, entenda como quiser. Interpretado aí o Mad Max pelo Tom Hardy, que eu adoro, dirigido pelo próprio George Miller, que é o criador da franquia, e é um filme que ficou conhecido, meu amigo, por não usar muito efeito gráfico, né? Os efeitos do filme são muito efeitos práticos. Os bichos foram no deserto gravar, os carros existem, todos os carros existem, principalmente aquele que o cara fica tocando uma guitarra em cima do carro, que é maravilhoso. E então o filme chama muita atenção pelos efeitos práticos, mas tem uma história muito interessante. O que me chamou até... Eu não sou um grande acompanhador aí de Mad Max. Nunca tinha visto nenhum filme de Mad Max. Mas a minha esposa me deu carta branca no domingo, porque ela não estava afim de ver filme nenhum. E ela falou, eu vou dormir. Aí eu falei, é hoje que eu vejo algum dos filmes que eu sei que ela nunca ia ter paciência de assistir. E veio Mad Max. Realmente. Tem que aproveitar essas oportunidades. Ela nunca ia querer assistir Mad Max. Ela até assistiu uma partezinha, mas de fato ela dormiu no meio do filme. E acordou no final querendo saber o que aconteceu. Mas eu nunca tinha visto nada de Mad Max, só ouvido falar. Estrada da Fúria é um filme que várias vezes entrou em minha lista pra assistir, mas nunca tinha dado tempo pra assistir. Coincidiu de estar saindo o spin-off, né, da Furiosa. Acabou coincidindo. Mas o que sempre me chamou a atenção no Mad Max foram ver essas cenas, essas imagens, os carros, o cenário desértico. É um filme bem amarelo, né? É um filme bem amarelo. A fotografia do filme, ela te deixa com sede, com tensão, com calor. É um filme
toda hora você se sente sujo, toda hora parece que tem areia em você, porque de fato o filme se passa nesse contexto. Areia, sol, sempre dentro de um carro. É interessante, são 120 minutos de realidades dentro de carros. E esse Estrada da Fúria, assim, cara, o filme não para, né? Não. Ele não te dá tempo pra respirar. Tá toda hora, né? Tanto é que uma hora eu fiquei pensando, será que vai ser viagem o filme inteiro? E de fato é viagem o filme inteiro. Tem ali uma cena inicial só, que é na cidade do Immortan Joe, né? Que daí a gente tem um pouco ali de sossego para conhecer um pouco o contexto do mundo do Immortan Joe, que é o início do filme. Uhum. E tem o final do filme, que também é quando ela chega-se a um destino, não o destino que elas queriam, mas o destino que acabou se tornando o destino final delas ali no filme, que também é parado. Mas tirando isso, são 2 horas de perseguição em carro. E é muito bonito. É muito bonito. Eu não sou um cara muito bom em falar de técnicas, de efeitos, mas eu destacaria os efeitos especiais no geral. O filme é muito bem construído. É um filme relativamente antigo para nós que estamos em 2024, filme de 2015. Pois é, né? Passou tempo já. Passa um tempo, mas ainda assim ele preserva uma qualidade muito grande. Não é um filme recheado aí do famoso e contemporâneo CGI. É um filme que preserva de fato questões mais concretas e trabalha em efeitos com carros de verdade, com um cenário real e tudo mais. Então um filme impecável, apesar de não ter visto. Não senti que a ausência dos outros Mad Max me prejudicou. Eu não sei. Ele foi construído nessa ideia mesmo. Isso é muito bom. Dá pra ver que o Tom Hardy, o Max, né? O protagonista. Tom Hardy, acho que eu errado o nome dele. Não, certo. Tom Hardy. O Max, o protagonista, dá pra ver que ele tem algo anterior aos flashbacks, né? Dele com a filha. Mas assim, não é difícil de perceber o que aconteceu anteriormente. Ele perdeu alguém que ele ama. Perdeu a filha dele que ele ama. E parece que foi num contexto de abandono e isso traumatizou ele. Enfim. Não é muito difícil. É só essa ponte que ele faz, me pareceu, com o filme anterior. Se tem outras pontes, deve ser easter egg. Easter egg é só pra quem é fã realmente, que quer catar todos os easter eggs, né? Eu não percebi nenhum, visto que não acompanho a franquia. Mas o filme me instigou a ir atrás dos outros da franquia. Em algum momento eu os verei, para conhecer um pouco mais desse universo pós-apocalíptico aí do Mad Max. É interessante, eles fizeram dessa forma, essa escolha de fazer o Max, né? Ele é um Max bem diferente dos outros Max, né? Ele é um pouco mais animalesco, dá pra entender, né? E eu não lembro agora se esses flashbacks são necessariamente sobre o passado dele com a família, porque não tem relação com o que aconteceu nos filmes antigos. Eu acho que aconteceu alguma outra coisa entre os filmes, sabe? Ou é realmente um reboot que não necessariamente está conectado com a história passada dele, mas está conectado somente com o mesmo universo. Entendi. Mas só pra contextualizar, os originais é com o Mel Gibson, né? O Max, que é o Mel Gibson, ele era um policial em uma cidadezinha. Então, o mundo acaba, pós-apocalíptico lá, beleza. Há uma necessidade muito grande de gasolina. Esse é um dos principais pontos do mundo. Esse mundo não tem gasolina, né? Os combustíveis fósseis. E aí, é meio que assim, no primeiro, né? Tem a sociedade, tem uma cidadezinha ali, tem grama, tem árvore, sabe? Tem uma comunidade. E ele é um policial nessa comunidade. E aí tem as terras devastadas. E ninguém vai para terras devastadas. Porque as terras devastadas são um lugar de pessoas loucas. É um lugar sem lei e tudo mais. E aí a história do filme 1 é uma gangue que mata a família dele, esposa e filhos. E aí o Max fica louco, né? Que é o Mad Max. E vai atrás. E uma vez que ele vai atrás deles e se vinga deles, ele decide ir para as terras devastadas e habitar as terras devastadas. E aí que a partir do segundo filme que o terreno, o visual do filme se torna mais amarelado, laranja, com esse efeito
do deserto. No primeiro filme, não, sabe? Ele tem casa e pá. É um filme bem diferente, bem diferente. O 2 e o 3 é bem parecido com esse do Estrada da Fúria. Mas é um pouco interessante a gente ver essa construção do personagem, né? A partir do momento que ele perde tudo que era importante pra ele, ele simplesmente vai pro deserto e se entrega um pouco à loucura. Mas ele é um cara bom, né? Então ele é um cara que tenta ajudar os outros e se enfiar nessas encrencas. Sim, inclusive é o que acontece no filme do Estrada da Fúria. Pra quem não viu o filme, spoiler tá livre aqui, tá? É um comentário do filme, então nós falaremos questões pertinentes do Mad Max Estrada da Fúria. Então, se você tá incomodado já, talvez seja bom pausar, assistir Mad Max Estrada da Fúria e depois voltar pra ficar aqui com a gente. Mas o filme ele mostra o Max realmente se envolvendo num troço que não tem nada a ver com ele. Então ele tá lá naquele... Ele é uma bolsa de sangue, eu acho bem legal isso, né? Ele é uma bolsa de sangue de um dos soldados de Immortan Joe. Como assim uma bolsa de sangue? Ele é um humano capturado que acaba... É coincidentemente um doador universal de sangue. Existe um soldado... Não vou entrar aqui em detalhes de classificação de soldados do Immortan Joe, que é o grande vilão do filme. Que por sinal, desculpa, é o mesmo ator que fez o primeiro vilão do primeiro Mad Max. Olha, isso é importante, hein? E isso é o easter egg, isso é um easter egg. Isso é importante, isso é um easter egg. Não é o mesmo vilão, mas é o mesmo ator, Isso né? é legal. E o Immortan Joe, acho que eles fizeram até porque ele não seria reconhecível, né? Porque o Immortan Joe, ele é bem... A maquiagem é bem forte ali no Immortan Joe. Ele já é um velho decrépito, só que ele é bem forte ainda, ele é inteligente, só que ele tá com a aparência física dele acabada, né? Mas o soldado do Immortan Joe é Nux, se eu não me engano o nome dele. O Nux, ele é um soldado do Immortan Joe doente e ele quer ir pra essa nova aventura, que é perseguir a Furiosa, que tá fugindo com as noivas do Immortan Joe. E o Mad Max vai ser a bolsa de sangue dele, então ele é o doador que está fornecendo sangue para esse homem doente para que ele consiga continuar vivo ou se recuperar da doença dele. Veja, eu achei muito criativo esse contexto todo, é fascinante. Aí o Max não tinha nada a ver com a paçoca toda. E ele agora tem que entrar na perseguição à Furiosa, que está fugindo com as noivas do Immortan Joe. Por que ela tá fugindo com as noivas? Porque o Immortan Joe usa elas apenas como parideiras. Então ele tem relações com elas para que elas engravidem e deem a eles filhos fortes. É uma sociedade, enfim. Já vamos falar um pouco melhor sobre... É um filme pós-apocalíptico. Entender tudo isso, a gente tem que entender isso numa realidade pós-apocalíptica. É um filme de fim de mundo. Então o Immortan Joe é um senhor poderoso. Tem as noivas dele. Ele criou toda uma religião, uma cultura... que mostra que ele é um grande deus, ele é uma grande divindade, porque ele é o senhor da água. Ele tomou um território ali para ele, que é o único território, talvez, do mundo ainda que tenha condições de fornecer água. Parece que ele desenvolveu uma tecnologia que puxa a água do centro da terra, né, do subsolo, e permite que as pessoas consigam ter acesso a essa água. E ele controla todo esse sistema, então ele é quase uma divindade por ter o controle da água. E ele tem as noivas dele, que dentro dessa religião, dessa mitologia, dessa civilização que ele construiu, as noivas são as parideiras dele. Elas são apenas úteros, de fato. A Furiosa fica indignada com essa situação, ela apresenta as razões durante o filme, e ela sequestra essas noivas e as leva embora, e aí começa a grande perseguição. E o Max, ele é a bolsa de sangue desse contexto todo. Ele não tem nada a ver com a discussão. Ele não tem nada a ver com o rolê. Ele não conhece as noivas. Ele não conhece nem o Immortan Joe. Ele só estava andando no deserto. Foi capturado e virou uma bolsa de sangue. E como que ele vira o protagonista do filme? É porque ele conseguiu se libertar do cara que ele era a bolsa de sangue. Se compadece das meninas, entre aspas. Que na verdade a primeira reação dele é fugir com o caminhão. Ele dá um jeito de conseguir o caminhão e fugir. Só que a Furiosa é a dona do caminhão, então ela tem as travas de segurança dela, o caminhão não vai muito longe, ela alcança o caminhão porque ele para. E aí é meio que numa negociação ali com os dois que ele acaba aceitando levá-los junto. E disso nasce uma amizade e tudo mais. Mas um amiguinho que me chama a atenção no Mad Max também, ainda nessa parte de comentários gerais do filme,
é um filme que tem poucas falas. Não é um filme com um roteiro complexo, um longo discursos. Tanto é que a explicação rápida aqui do filme, apesar de ser uma explicação rápida, é praticamente a essência do filme. É uma perseguição. O filme ele fala muito com a sua fotografia e com sua maquiagem, com a sua trilha sonora. O filme se comunica mais dessa forma do que com diálogos. Os diálogos são muito poucos. Eu diria que o Immortal Joe é um dos caras que mais fala no filme. Sim. Seus discursos, né? Ele é um cara que... vilão egocêntrico, né? Que gosta de se expor e tudo mais. E parece que isso continua no filme do Furiosa, viu? Parece que eles mantiveram um pouco dessa linha. A própria Anya Taylor-Joy parece que ela não tem tantas linhas de diálogo assim. Mas eu acho isso genial, porque, convenhamos, é que assim, quem assistiu os outros 3 filmes sabe. Cara, o Mac já se ferrou tanto que não vale a pena confiar nos outros. E todos eles estão nessa realidade. Todos eles já se ferraram tanto que não vale a pena confiar nos outros. Então, manter um diálogo é muito difícil quando você está com alguém com quem você não conhece, não confia, não quer confiar. A conversa pode expor fraquezas. A conversa pode expor sentimentos. Sentimentos podem expor, né, coisas que você não quer que o outro saiba. Então, assim, é compreensível nessa realidade pós-apocalíptica do Mad Max, que é extremamente agressiva, essa falta de diálogo faz muito sentido, né? Os súditos do Immortal Joe são súditos muito limitados em seu intelecto, em sua forma de agir. Então é tudo muito animalesco nesse filme, muito mais do que os outros. Então eu gosto, velho. Eu acho que a trilha sonora, como você falou, ela é um personagem, né? Sim. Ela carrega o ritmo do filme de uma forma, assim, maravilhosa. E exatamente pelo Max não ser, teoricamente, o protagonista do filme, né, que a personagem Furiosa ganha o destaque que ela ganha. Né? O filme é mais sobre ela do que sobre ele. Por isso que saiu agora um filme sobre a Furiosa. Porque a personagem Furiosa, originalmente feita pela Charlize Theron, não sei se eu falei isso, eu já falei o Faipito, é maravilhoso, cara. E ela raspou o cabelo pra fazer o filme, né? Não é peruca. Legal. Ela raspou o cabelo. E aí, olha só os easter egg, né? O fato dela ter raspado o cabelo, quando a Millie Bobby Brown foi fazer a Eleven, ela raspa o cabelo inspirada na Furiosa. Olha que legal. Ela, como a atriz mirim, né, ela falou assim, se a Charlize Theron raspou o cabelo dela, por que eu não ia raspar o meu? E aí ela raspa o cabelo dela pra fazer a Eleven na primeira temporada, meio que inspirada na Charlize Theron. Legal. Ter feito ali o Furiosa. Eu acho que essa é a última informação essa que eu tenho em Mad Max. Não, mas é uma questão legal. É um easter egg de, na verdade, Stranger Things, né? É uma inspiração. O filme é uma inspiração, né? Tem muita gente que não conhece. Mas ele ganhou seus 5, 6 Oscars, né? Ele inspirou muita gente nesse sentido, né? E a Charlize Theron, ela é uma das grandes atrizes da nossa geração. Sim. E é legal ver isso, né? Um personagem, porque a gente fala muito do Christian Bale, que emagrece, engorda pros seus personagens e fica fraco, fica forte, né? Cara, ela raspou o cabelo, que convenhamos, para as mulheres que são um pouco mais vaidosas, é um elemento muito importante. Você raspar o seu cabelo por um personagem, poxa. Uma decisão grande. Não é raspou, deixei o cabelo curtinho, gente. Vai ver lá, é raspado. Não é a entrega do ator que justifica o filme ser tão bom, né? As entregas de todo mundo, a atuação de todos os personagens é maravilhosa. Todos comunicam muito com as expressões faciais. Então ele é um filme muito, tecnicamente, muito rico. Sim. Mas a história também é muito rica, né? O amiguinho já fez todo esse panorama da história. Quando a gente eu gosto de história pós-apocalíptica, que leva à pergunta, cara, qual é o extremo do ser humano? Já falamos sobre isso aqui nos Dois Nerds. Isso. O que acontece com o ser humano quando ele tá numa situação de extremos? Mad Max é mais uma dessas histórias que questiona isso e coloca o ser humano em situação extrema, né? Então, o quanto da humanidade a gente perde quando a gente não tem água, por exemplo. Quando a gente não tem ordem, né? Então, todos os nossos conceitos normais, éticos, de o que é humano, o que é bobo, o que é ruim,
eles são jogados fora e novos conceitos se levantam a partir de uma pessoa que se impõe como líder, que é o Immortal Joe. O Immortal Joe, ele dita o que é moral, o que é ético, o que pode e não pode fazer. O gênero pós-apocalíptico é o mundo distópico. Temos, o Beto falou, a gente já falou do Exército, a gente tem um episódio só sobre isso. Né? Então, deve estar no YouTube, no Spotify aí. Mas também é um gênero que me chama muito a atenção. Mad Max é mais um dentro dessa série de filmes que tratam sobre esse assunto de gênero pós-apocalíptico, que mostra também como que o ser humano lida com as consequências do que ele faz no mundo. Então o filme, tanto é que o Mad Max ele começa, o Estrada da Fúria, trazendo nos primeiros minutos do filme já e destacando a culpa do que aconteceu é do ser humano. Então o ser humano não cuidou do meio ambiente, o ser humano praticou as guerras, questões ambientais foram ignoradas. É bem rapidinho esse início de filme, ele mostra algumas notícias de jornal, algumas cenas de catástrofes ambientais. E destaca nesse início que o mundo, como nós conhecemos, não existe mais por culpa do ser humano. É importante lembrar que o gênero pós-apocalíptico não é apenas, como o caso Estrada da Fúria, apesar de ser um filme bem visual, bem de ação, ele tem essa pegada reflexiva também, né? O que acontecerá com o mundo se nós não cuidarmos dele, não atentarmos para a nossa responsabilidade para com ele. Só isso já poderia dar aqui mais um cast, né? Poder falar dessa questão do compromisso. Mas não é nosso foco aqui também. O gênero pós-apocalíptico tem outras características. Então, geralmente é um mundo que tem essa figura de autoridade, como o Beto mencionou. Geralmente tem um culto, tem uma civilização que é construída e várias civilizações, não necessariamente, baseadas em premissas próprias do que esse novo mundo está propondo, no novo contexto. Geralmente tem falta de alguma coisa essencial para o ser humano, então no caso do Mad Max o foco é a falta da água. Tem a falta da gasolina também, embora nós não sentimos muito. Pelo menos a impressão que me deu no Estrada da Fúria, a gasolina falta, mas não é o foco. O Estrada da Fúria foca muito na falta da água mesmo. O 2 foca na gasolina e o Estrada da Fúria na água, é interessante isso. Tem a cidade da gasolina, eles até mencionam que não tem muita gasolina, mas não é o foco. O que pega... Porque os bichos gastam, hein? Gasta. Aqueles carrão não deve ser pouca gasolina, não. E também tem a questão, que eu acho que é o destaque que o Mad Max traz, sobre tornar o ser humano um objeto. Então nós temos as parideiras, me chamou muito a atenção isso. São 4, 5 noivas que o Immortal Joe tem. Chamam de noivas, mas noiva é algo muito bonito. Elas são de fato objetos. Elas são úteros. É só isso. São as melhores parideiras que o Immortal Joe tem à sua disposição. Ou seja, a chance de elas foram as mulheres que mais mostraram boas chances de darem filhos homens saudáveis que vão dar sequência à liderança do Immortal Joe. Ele já tem um filho que é um monstrão também, é grande, bem fortão, esqueci o nome dele agora, mas é um cara imenso, musculoso ali, que é o primeiro em comando depois do Immortal Joe. E a ideia é que elas deem filhos parecidos. Então isso é muito típico do pós-apocalíptico, você tornar o humano objeto. Aí ele tem uma série de soldados, o Nux é um deles, que são bem polacões, parecem os cadáveres. E esses soldados, eles são... O nome traduzido era bem legal, está associado com kamikaze, porque a função deles é justamente se matar pelo Immortal Joe. São soldados que vivem para morrer, porque na cultura do Immortal Joe há um anseio pelo Valhalla. Ele resgata a teologia nórdica, a mitologia nórdica, porque são guerreiros que vão para batalha e que, se morrerem em batalha, vão entrar direto no Valhalla, onde eles são aguardados. Cara, e é muito interessante. O Nux é alguém, até ele ser modificado e se apaixonar por uma das parideiras, ele é alguém que anseia por estar no Valhalla porque ele tem uma doença.
essa doença tá comendo ele e tudo mais. Então o que o movimenta é o desejo de morrer em batalha pelo Immortan Joe para ir para o Valhalla. E isso também é típico do pós-apocalíptico. Humanos virando objetos, humanos colocando esperança em coisas religiosas ou não que estão à sua disposição, enfim. O gênero pós-apocalíptico chama muito a atenção e mostra realidades de forma didática que às vezes nós temos dificuldade de entender. E essa ideia um pouco da esperança, né? A ideia é a esperança, né? Então, cara, o que eu posso fazer para conseguir uma vida melhor? Então você oferece isso para um povo desesperado. Se sacrifica por mim que você vai para um lugar chamado Valhalla que é muito melhor. Eu não tenho nada aqui, eu não tenho expectativa nenhuma de, sabe, comer uma carne um dia, de dormir num lugar tranquilo, mas esse cara me dá casa, esse cara me dá água, esse cara me dá comida, e ele me promete um pós-vida melhor, ele me promete que todos os problemas vão ser resolvidos nele, eu vou. Então é uma mensagem messiânica aqui que o Immortan Joe se coloca na posição muito inteligente dele, né? E eu acho a parte mais legal é que quando os caras estão naqueles momentos de frenesi absurdas e eles estão realmente pra se matar, eles espirram um spray na boca, né? E falam, me testemunhe. Tipo, veja o que eu estou... Testemunhe esse meu sacrifício, veja que eu estou me sacrificando. E eu acho muito legal essa ideia do testify me, né? Que os caras são... Então... Mad Max trabalha muito bem nisso, esse principalmente, né? Cara, a situação de extremo desespero, o ser humano anseia pela esperança, né? E, obviamente, essa era uma esperança falsa, porque do outro lado, a gente tem as meninas com a esperança delas. Elas queriam o quê? Identidade. Não quero ser usado como paredeiro. Eu quero criar meu filho. Eu quero sair disso, dessa prisão. O cara colocou uma calcinha de ferro ali nas meninas, sabe? Nem no banheiro elas podem ir em paz. Então, eles buscam uma liberdade de um mundo sofrido num pós-vida pra ir pra Valhalla. Elas buscam liberdade dessa desgraça que é estar com ele. Eu acho muito interessante o discurso da esperança é muito forte. E na maior parte dos filmes pós-apocalípticos, né? A esperança é um tema que entra em voga. Ou esperança ou entrega total à depressão, mas geralmente os protagonistas carregam esperança. Exato. E é curioso ver o que me chamou a atenção no Mad Max. Elas fogem do lugar que o Immortan Joe tem a água, né? O palácio dele, a cidadela, chama de cidadela, a cidadela. Então a Furiosa foge com elas da cidadela. Elas cruzam o deserto, que é onde passa a maior parte do filme. E o destino delas, onde elas querem ir? O Vale das Mães. Alguém ouviu falar desse Vale das Mães? Sim, a Furiosa. A Furiosa afirma que nasceu no Vale das Mães, mas em algum momento foi raptada. Ela é a sua mãe, mas existe um Vale das Mães, onde tudo é verde, onde só tem as mães, só são mulheres, é um lugar que as mulheres se refugiam. E ali seria um lugar para elas que são mães, as noivas, as parideiras são mães, onde elas poderiam encontrar o refúgio, onde elas poderiam recomeçar. Só que The Mad Max vem com a sacada, né? Então, spoiler free de novo, reforçando spoiler, tá free se você ainda tá aqui. Mais spoiler é por ainda. sua conta e risco. Porque quando elas chegam no suposto, elas estão cruzando o deserto e elas em um momento chegam em tese no destino, só que o destino ainda é um deserto. Aí a Furiosa até desce, encontra ali um grupo, né, das mulheres que habitam esse vale. E aí ela pergunta, vamos pra casa então? Eu trouxe mais pessoas pra morar junto com a gente e tal. Aí as mães respondem, né, não, mas você já passou pelo nosso lar. Aí elas lembram do atoleiro que eles ficam um tempo no atoleiro. E na verdade o Vale das Mães virou um atoleiro. Não fugiu, o lugar que seria a esperança delas não fugiu da destruição e do caos do mundo. Ele também foi destruído. E inicialmente a Furiosa perde o chão,
que daí ela não sabe mais o que fazer, pra onde fugir. Não tem mais pra onde ir. E aí ela decide pegar, deixar ali o caminhão-tanque que ela tava usando, botar todo o combustível que elas têm em motos e eles continuarem rumando pro sentido que eles estão indo até acharem um lugar decente. E aí quem muda a percepção dela é o Max. O Max, ele comenta que não vale a pena ela seguir. No final das contas, o mundo tá destruído. Ela pode rumar o quanto ela quiser na direção que ela tá indo. Ela só vai encontrar areia, areia, areia e mais areia. E aí ele propõe, então, não é melhor voltar pra cidadela, aproveitar que ela tá deserta, porque o Morton John tá perseguindo eles. E a gente cruza com eles, passa por eles e volta pra cidadela que tá desprotegida e toma a cidadela pra nós. E aí me veio na hora um insight, né? Como a nossa esperança às vezes é sempre de algo novo. Mas no final das contas, a esperança para elas foi voltar para o mesmo lugar de onde saíram e fazer desse lugar um lugar diferente. Me veio muito à tona a ideia também escatológica que nós temos de que o novo céu e a nova terra não será algo novo, mas será algo renovado. No final das contas, nós voltaremos para o Éden, de onde nós saímos. Só que esse lugar vai ser um lugar que Deus terá renovado e destituído de todo o pecado. Então, de certa forma, vi um simbolismo escatológico, não sei se intencional ou não, mas que o George Miller coloca para nós aí no Mad Max. Duvido muito que ele tivesse qualquer intenção. Eu não conheço ele, eu não sei de falar alguma coisa assim. Mas de fato é isso, né? A nossa expectativa, a nossa esperança está em voltar para casa. Voltar à presença plena de Deus, né? Mais regenerados, restaurados, né? E é a mesma coisa que acontece ali. Então é interessantíssimo a gente pensar que a gente anseia e corre atrás de muita coisa para algo que sempre foi o objetivo, né? Não vou lembrar agora quem fala, mas que a idolatria, né, foi o pecado original. Né? Se querer se colocar no lugar de Deus. Ou seja, querer outro Deus, não o nosso Deus. A ideia do pecado original, assim, que foi a desobediência, foi querer ser igual a Deus. Né? Então, no final das contas, esse não era o plano de Deus. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Não era a ideia inicial já que a gente fosse igual a ele, e de alguma forma. Mas o homem vai lá e quer fazer do seu jeito. E no final das contas, a nossa restauração final vai ser igual a Deus. Porque somos feitos co-herdeiros com Cristo. E aí a gente vai finalmente estar no nosso local de semelhança ao Deus, que era o lugar que a gente não devia ter saído. Então, é um ciclo. A vida do ser humano é um ciclo muito interessante. E, poxa, eu nunca tinha parado pra pensar que Mad Max, cara, ele fecha esse ciclo. Sim. Né? Eles retornam, porque no final das contas também é um lugar que tem água e tudo mais, tem esperança, tem vida. Então é muito louco pensar nisso, né? E o deserto também, querendo ou não, é uma referência ao deserto judaico, né? Uhum. Um lugar de recomeço. Que você rodar pra voltar ao mesmo lugar. Eles voltam para o mesmo lugar, porque aquele era o lugar prometido. Um outro tema que me chamou a atenção é Mad Max, mas assim, é um tema comum, mas chamou a atenção. Mas a ideia da redenção também, a Furiosa, ela responde isso pro Max até, né, o que ela estava buscando. E ela fala, estou buscando a redenção. Ela joga essa informação, mas ela não dá detalhes. Eu creio que o spin-off que saiu recentemente é que vai responder um pouco melhor o que a Furiosa fez. Depois de um tempo, ela é essa grande guerreira do Immortal Joe e ela se arrepende disso, né? Obviamente a gente não tem os detalhes. Os detalhes ela é colocada como uma imperatriz do Immortal John. É ela que é dada a incumbência de ir até a cidade da gasolina. Então dá pra perceber que ela é alguém de muita confiança no exército de Immortal John. Tinha acesso às noivas. Sim. Né? Só que detalhes não são dados. Eu confesso que eu fiquei curioso com mais detalhes. Porque quando ela fala que ela busca a redenção, fica um pouco vago, né? O que de fato ela fez a ponto de considerar-se iníqua, pecadora e precisar de redenção. Mas o que me chama a atenção realmente na redenção é o Nux, é o Nicholas Hoult que faz ali o Nux,
um excelente ator. Eu achei que ele ia ficar pouco tempo em tela, visto que pelo menos as 2 ou 3 interações iniciais dele, a gente já fica sabendo que ele tem uma doença, que ele vai morrer a qualquer momento. Ele tenta se matar em favor de Morton John umas 2 vezes. E, enfim, são inúmeras as relações com a morte que esse indivíduo tem durante o início do filme. Mas, no final das contas, ele vai até o final do filme. Ele sobrevive, vai até o final do filme, Nicholas Hoult. E é interessante a gente ver como ele também é um personagem que acaba se redimindo. Não tanto por ser intencionalmente mal. Dá pra perceber que o Nicholas Hoult, ele sofre por causa da ignorância. Ele é criado num mundo onde o Morton John é um deus. E aí ele tem que passar por toda uma mudança de, não, ele não é um deus. Ele não tá sempre certo. Não sei se ele continuava acreditando no Valhalla ou não, mas eu não preciso morrer imediatamente por causa dele. E qual foi o elemento que ajudou ele a mudar de opinião, né? Quais foram os elementos que ajudaram ele a mudar de opinião? O principal, pelo que eu notei no filme, foi o amor. Ele se apaixona por uma das paredeiras. Na verdade, minha impressão, uma delas se apaixona por ele inicialmente, e ela começa a conversar com ele, e a partir dessa conversa, a mudar ele, se apaixona por ela. É a partir da conversa, porque daí ele se sente, me parece, ouvido, acolhido. Ele vê que existe um outro tipo de relacionamento, que não é apenas o militar. Existe também relacionamentos amorosos, e ele gosta de viver esse relacionamento amoroso. É uma pena que ele morre. Ele fala que ele vai até o final, mas não que ele chega até a cidadela de novo. Ele morre antes, ele se sacrifica pela menina que ele se apaixona, pelo grupo, né? A cena final do filme, que é bem tensa, é bem rápida, inclusive são uns 10 minutos, que é eles voltando de carro pra cidadela, é muito intensa. Acho que o maior número de mortes que acontece ali. Muitos do grupo do Max e da Furiosa vão morrer nessa volta. E o Nux é um deles. Mas eu achei legal essa questão da redenção. Realmente o Nux é alguém que se redime. O amor o transforma. Apesar de não ser aqui o amor de Deus, o amor é um tema cristão. E o amor também transforma o ser humano. E também foi um tema que me veio à tona aí no Mad Max. É isso, meu povo. Mad Max, a Estrada da Fúria sempre tem outros detalhes, né, meu amigo, que valem a pena ser comentados. Nosso tempo aqui é curto e você tem a oportunidade de colocar os seus comentários, seja no nosso YouTube ou no Spotify, né? Manda pra gente no Instagram, quem sabe. O que mais você acha interessante nesse filme? O que chamou a tua atenção? Quais insights teológicos ou nerds vieram? Você compartilha com a gente quer saber, a gente gosta de saber. Eu recomendo pra todo mundo assistir esse filme, independente se você gosta ou não de ficção científica. Cara, é bom, velho. É um filme bom, é um filme intenso, é um daqueles filmes que mostra que cinema vale a pena. E quero tentar ver Furiosa. Vamos ver se eu consigo convencer a Dona Beatriz, porque a Dona Beatriz não é muito fã de Mad Max. Mas é isso, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua manhã. Valeu, pessoal. Muito bom poder falar de nerdice com vocês. Falar de nerdice com meu amiguinho aqui. Espero que curtam, interajam e nos vemos no próximo cast. Até mais. Hello, um beijo e um queijo.